Amigas, amigos, olá. Nós temos um candidato à presidência na Argentina que tem um histórico no mínimo peculiar. Eu estou falando de Javier Milei. Entre tantas coisas relacionadas a esta pessoa, nós encontramos há alguns anos a sua defesa da ideia de venda de órgãos. Venda de órgãos. Os órgãos são meus e eu poderia vendê-los e ter um ganho em relação a isso. Não apenas eu mesmo ter ganhos, mas a sociedade ter ganhos, tendo em vista, dada a mercantilização dos órgãos, haver uma maior oferta para eventuais receptores. Excelente ideia, com sustentação racional. Interessante que ele não é médico, né? Ele é economista. E não é ele apenas que tem a defesa desta ideia absurda. A gente encontra aqui no Brasil, em 2015, um jornalista publicou um texto no site do Instituto Mises Brasil defendendo a mesma ideia. Quem defende isto frequentemente são jornalistas, são economistas e não médicos. Pessoas que estão ligadas ao dito pensamento ou à ausência de pensamento, chamado anarcocapitalismo, pensamento libertário e coisas do gênero. Essas pessoas acham que um rim, um fígado, um coração são carros que você pode comprar e vender, são eletrodomésticos que você pode comprar e vender. Vejam, dificilmente eu posso vender muitos dos meus órgãos, porque o meu coração eu estou utilizando neste momento, e talvez um economista como Javier Milei não tenha noção disso. Os meus olhos, eles podem ser prestados à doação, mas neste momento eu estou usando. Basicamente, a venda de órgãos estaria ligada fundamentalmente a um órgão que é o rim. E ainda mais, não há apenas, como eu disse, uma venda como venda de carro ou eletrodoméstico. Quem tem compatibilidade com o meu rim? Pessoas ignorantes pensam que apenas um teste de sangue evidencia essa compatibilidade. Não, existem vários critérios ligados a isto que devem ser organizados de maneira pública e não em um suposto mercado de compra e venda de órgãos. Portanto, a ideia é bastante estúpida. Por isso que muitos jornalistas e economistas defendem esta ideia e poucos médicos defendem essa ideia. Mas de onde vem essa ideia absurda? Bom, precisamos voltar um pouquinho no tempo, precisamos voltar para 1978, a conferência e eventual declaração de Alma-Ata. Alma-Ata é uma localidade de hoje, Cazaquistão, na época a União Soviética, onde foi realizada uma conferência da Organização Mundial de Saúde. Esta conferência de Alma-Ata é muito importante, porque ela vai lançar e popularizar a ideia de atendimento primário de saúde. Então, como nós devemos organizar a saúde em termos públicos? A gente tem uma primeira ideia que é a ideia de medicamentos de alta complexidade produzidos por empresas gigantes como a Pfizer e a Moderna, equipamentos muito caros de tomografia, exames diversos. Sim, isso é bastante interessante. Mas a gente pode ter uma outra abordagem, a ideia de atendimento primário de saúde, a ideia de saúde coletiva, a ideia de médico de família. Essas ideias são bastante interessantes, porque quanto mais se investe nessa medicina primária, neste primeiro atendimento, no médico de saúde, na medicina preventiva, a gente tem um contexto de saúde às pessoas, que faz com que elas não venham a desenvolver as doenças que exigiriam determinados medicamentos, determinados procedimentos diagnósticos. Então, quanto mais se investe no atendimento primário de saúde, na medicina preventiva, menos nós precisamos gastar com uma medicina de medicamentos e equipamentos que são necessários, mas, nesse caso, em menor quantidade. Mas mais do que isto, a Conferência de Alma-Ata está tratando da ideia de uma saúde que não se opõe à doença, de uma saúde que diz respeito a uma condição de bem-estar das pessoas. Portanto, esta condição de saúde transcende a ideia meramente médica de tratamento, de terapias. Então ela aponta para uma forma de organização da sociedade. Essa conferência de Alma-Ata sugere, portanto, a ideia de relações de trabalho que sejam adequadas, relações de trabalho que sustentem a minha saúde física e mental. Será que é o que nós temos hoje? Essa conferência sugere, por exemplo, a ideia social de saúde ligada a um contexto coletivo, comunitário. Então, como está dada a urbanização, há atendimento de água e esgoto para a população, a alimentação está adequada?
Então nós precisamos pensar na saúde em uma perspectiva global, para que a gente tenha as pessoas em uma condição de saúde ligada ao bem-estar, e isto evita gastos sociais e pessoais em terapias caras, invasivas, dolorosas e de resultados frequentemente precários. Tudo isso me parece bastante bem-vindo. Entretanto, há quem não gostasse da Conferência de Alma-Ata de 1978. Nós estaríamos nos anos 1970, década da virada neoliberal. Mais do que isto, a conferência estava no âmbito da OMS, Organização Mundial da Saúde, dentro da Guerra Fria e com a União Soviética tendo um espaço cada vez maior dentro dessa organização. Era a hora de as grandes empresas, era a hora de os Estados Unidos reagirem a isto. Nos anos 1970, nós teremos Margaret Thatcher chegando ao poder no Reino Unido. Nos anos 1980, Ronald Reagan nos Estados Unidos. É hora então de virar o jogo com a União Soviética. Se ela está com uma influência cada vez maior na Organização Mundial da Saúde, os Estados Unidos vão promover o seu esvaziamento e a substituição das funções da OMS pelo Banco Mundial. E o Banco Mundial, estruturado nos anos 1980, com uma opção neoliberal, inclusive no que diz respeito à saúde. E, portanto, menos medicina preventiva, menos atendimento primário de saúde, menos médico de família e mais medicina especializada, equipamentos médicos caros, grandes hospitais, tratamentos com medicamentos de ponta que exigem altos investimentos em pesquisa e assim sucessivamente. Assim, as empresas que trabalham com biomedicina ganham a partir dos anos 1980, dado este avanço do neoliberalismo que não afeta apenas a questão da medicina, está dado como algo socialmente válido e, portanto, molda uma pessoa neoliberal extremamente individualista e que não consegue mais, desde os anos 1980 e até hoje, enxergar a sociedade na sua totalidade, nas suas relações sociais amplas. Esta pessoa hiperindividualizada é a pessoa que chega aos anos 2010, 2020 e acha que os órgãos do corpo são equivalentes a um automóvel ou a um liquidificador e que nós podemos comercializar livremente. Tem um último problema relacionado. Vejam a ignorância social histórica e médica relacionada com isto. Por que nós precisamos fazer um transplante de rim? E vamos voltar à Alma-Ata? Porque as pessoas não tiveram atendimento básico, não tiveram saneamento básico e se contaminaram com hepatite, tendo problemas no rim. E daí a necessidade de um transplante. Então veja, o transplante é extremamente caro, complexo, invasivo, arriscado. Mas se houvesse o atendimento básico de saúde, não haveria necessidade deste transplante. Se houvesse uma sociedade que pensa a si de uma maneira séria, profunda, de uma maneira adequada, não haveria, portanto, essa ideia estúpida de venda de órgãos que não tem sustentabilidade médica, não tem sustentabilidade ética. Eu queria passar esse recado para vocês hoje, tendo em vista Milei ganhar força na Argentina e ele ter, entre outros, esse pensamento absurdo, que não é, como eu disse, exclusivamente dele, está presente dentro desse suposto campo ideológico, anarcocapitalismo, libertarismo, coisas do gênero, né? E é totalmente insustentável médica e eticamente. Quem, entretanto, tiver alguma crítica em relação a isso, quiser fazer alguma sugestão, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.